10 de fevereiro de 2024. Neste sábado, a Igreja celebra a memória de Santa Escolástica, Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, sabadou. Louvado seja Deus, os acolho na paz de Jesus. Meus queridos, não esqueçam de curtir esse material e compartilhá-los com os amigos. Meus queridos, nós vamos hoje, em comunhão com a igreja, meditar um pouquinho antes da palavra de Deus, um pouquinho da vida de Santa Escolástica. Não sei se vocês sabem, mas Santa Escolástica é a irmã gêmea de São Bento Abade, né? São Bento, tão conhecido pela medalha de São Bento, né? Pela poderosa oração de exorcismo. Escolástica é a irmã gêmea de São Bento. Escolástica nasceu no ano 480, olha, século V, em Núrcia. Ela sempre procurou viver sob as orientações do seu irmão Bento, né? Mais tarde, conforme o tempo foi passando e o seu irmão criou a regra de São Bento, Escolástica também vai como que iniciar o ramo feminino, que vai se chamar as Irmãs Beneditinas, né? Uma história, a tradição nos conta, uma história muito interessante que envolve Santa Escolástica. Conta-se que uma vez por ano, meus queridos, São Bento visitava Santa Escolástica, né? E eles passavam o dia inteirinho conversando sobre as dificuldades da caminhada cristã, né? Os desafios, sobre as coisas de Deus, como Deus é generoso, como Deus age. Então, essa uma vez no ano que ele ia visitá-la, né? Eles passavam o dia todo conversando, e no declinar do dia, São Bento era muito rigoroso, né? Nós sabemos que ele vai escrever aquela regra da ordem beneditina, um homem totalmente rigoroso, dado à disciplina. Então, no declinar da tarde, ele tinha que ir embora, né? E conta-se que nesse tempo, nessa visita que ele fez à sua irmã, no ano 547, estavam na quaresma, né? Ele começou a escurecer, deu a hora de ir embora. Ele tinha que voltar e dormir na sua cela, na sua casa, no seu mosteiro. E ela queria que ele ficasse mais. Ela queria que ele ficasse mais tempo com ela, né? Ela pediu: Bento, fica um pouco mais para a gente poder terminar a conversa. Imagina, minha gente, 1 ano sem conversar, quanta história, quanta coisa a partilhar, né? E ele diz não, né? Foi muito incisivo, não posso, eu tenho que dormir no mosteiro, na minha cela. Disse que Santa Escolástica abaixou a cabeça, estava na mão, colocou as mãos sobre a mesa, abaixou a cabeça assim na mesa e rezou profundamente a Deus que Deus fizesse com seu irmão ficasse, né? Que Deus fizesse com que ele ficasse lá para partilhar um pouco mais a vida com ela. Diz que naquele momento começou uma tempestade gigantesca, o que impediu Bento de voltar para o mosteiro. E ele teve de ficar lá com ela, e de fato passaram a noite conversando, partilhando a vida, desabafando, né, sobre as suas vivências. E Bento ainda disse a ela: Escolástica, por que você fez isso? Por que você pediu a Deus isso? Eu preciso voltar para casa, né? E aí a história conta que Bento vai embora depois, no dia seguinte, e 3 dias depois, Escolástica morre. E depois que ela morre, 40 dias depois, Bento também morre. E os dois irmãos se encontram com toda certeza no reino dos céus. Olha que testemunho bonito, né? E o que essa história hoje pode dizer a nós, né, minha gente? O que essa história pode dizer para nós? O poder da oração, né? Uma coisa tão simples. Escolástica baixou a cabeça e rezou. Olha, Escolástica, ela tinha muita espiritualidade, disse a história, né? Uma regra de vida dela, e depois das beneditinas,
é que no momento de sofrimento, de dor, as irmãs deviam olhar para o crucifixo, né? E contemplar a dor de Jesus. Contemplando a dor de Jesus, elas se sentiriam aliviadas nas suas dores, nas suas feridas, nas suas preocupações. Quando você estiver passando alguma coisa difícil, né, na sua vida, faça essa mesma experiência de escolástica. Comece a contemplar no crucifixo e pede para Jesus: Jesus, tome essa dor que está me machucando. Não sei o que você tem vivido, se você está nesse momento de calvário na sua vida, faça essa experiência de escolástica, né? Contemple um crucifixo e entregue para Jesus a sua dor. Baixe a cabeça na mesa, né? Encolha as mãos, os dedos assim com força. E no silêncio do seu coração entregue para Deus. Você vai ver como Deus nos escuta. O poder da oração de escolástica é algo fantástico, né? É algo fantástico. Até seu irmão, cheio de santidade, São Bento, ele percebe que foi por causa dela que começou a chuva, né? Foi Deus quem escutou-a, né? E outra coisa que esses irmãos, Escolástico e Bento, nos ensina é a amizade, a fraternidade. Minha gente, hoje as famílias estão cada vez mais distantes. É muito bom partilhar a vida, é muito bom partilhar os momentos bons da vida, partilhar as novidades, como também é bom partilhar os desafios, as tristezas. É muito bom você poder chegar perto de alguém que você sabe que não vai te caluniar depois. É muito bom você chegar perto de alguém que você sabe que vai ter um ombro amigo, né, que vai rezar por você. E às vezes a gente não encontra isso nem dentro de casa, né? Nem no seio familiar. Busque, né, na sua família essa amizade que você tanto busca fora, né? Busque nos seus familiares essa fidelidade, essa lealdade que você tem buscado em outros lugares, em outras pessoas que hora ou outra vão te decepcionar, né? O exemplo de Bento e Escolástico, dois irmãos, né, nasceram no mesmo ano, provavelmente eram irmãos gêmeos, né? Por isso, ora, é um exemplo de comunhão familiar, de comunhão fraterna. Um exemplo para nós. Um exemplo. Meus queridos, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe nesse sábado. É a leitura do primeiro livro dos Reis. Hoje o capítulo 12, versículos do 26 ao 32. E o capítulo 13, versículos 33 e 34. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo como estão as coisas. O reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá, e eles me matarão, e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinham construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituir os sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria
era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, olha, ontem o padre gastou um tempo demasiado para poder explicar um pouquinho a história e vocês entenderem quem é Jeroboão. Se você não ouviu a reflexão de ontem, peço que você volte lá, escuta de ontem, para você escutar a reflexão, essa reflexão de hoje, senão você não vai entender, que eu não vou repetir, né? Toda a história, que eu fiz um resumão para vocês entenderem um pouco o texto bíblico. Ora, Jeroboão, né? Então nós temos a figura de Salomão. Depois de Salomão, como nós vimos ontem, o reino que era constituído pelas 12 tribos, ele vai se dividir. 10 tribos ficam no norte, sob o governo do rei Jeroboão, e 2 ficam no sul, sob o governo do rei Roboão, que é o filho de Salomão. Muito bem. O reino do sul, as 2 tribos, que são as tribos de Benjamim e Judá, no reino do sul, lá está a capital, onde era a capital das 12 tribos, que é Jerusalém. Lá tinha o templo que Salomão construiu. Então o reino do sul, eles têm tudo o que eles precisam. Eles já têm uma capital e já têm o templo. Agora, quando divide o reino, as 10 tribos do norte, elas ficaram sem capital, né? Sem a capital do reino, e ficaram sem o templo, né? O que aconteceu no começo? O povo do reino do norte, que chamava Israel, como não tinha templo, quando eles tinham que oferecer sacrifícios, eles iam lá embaixo, eles iam lá no sul, né? Aqui o texto fala subiu Jerusalém, porque Jerusalém é um monte, para a gente poder entender, mas é a parte sul, tá bom? Ora, o povo, o que o povo fazia? O povo subia para Jerusalém para oferecer sacrifícios lá no templo de Jerusalém, no sul. Jeroboão, que é o rei do norte, ele ficou meio incomodado. Por quê? Ele falou assim, é o texto que nós ouvimos hoje. Se o povo do norte começar a ficar indo no templo lá no sul, logo, logo eles vão querer unificar o reino de novo e eu vou perder o meu trono, porque o rei do sul, que é Roboão, ele é o legítimo descendente de Salomão. E o povo vai querer me tirar. Então eu vou proibir do povo ir para Jerusalém, do povo ir lá no templo do reino do sul. E aí, o que faz Jeroboão? Olha a estratégia dele, né? Ele constrói 2 templos, um em Betel e outro em Dan. E ele coloca, só que ele não tem a Arca da Aliança, né? Porque a Arca da Aliança estava lá em Jerusalém, né? Que era o objeto sobre o qual Deus se manifestava, né? Aí ele constrói um objeto de metal, um bezerro de metal, um objeto de metal. E diz que ali é Deus. Ali está Deus que tirou o povo do Egito. Mentira! E o povo do seu reino, desse reino do norte, Israel, o povo começa a adorar essas... E passam a não mais descer lá no sul, ou subir a Jerusalém, né? Tanto faz. E o que acontece? Eles ficam por ali mesmo, tanto em Betel quanto em Dan. Agora eles têm o templo deles. Só que isso não é da vontade de Deus. Isso não é da vontade de Deus. E ainda, além de promover a idolatria, além de construir um templo que Deus não mandou construir, além de promover a idolatria, que ontem eu disse para vocês, né, o pecado da idolatria é o que mais irrita o coração de Deus. Ainda ele cometeu um outro crime religioso, né? Os sacerdotes ficaram todos para o reino do sul, porque lá estava o templo legítimo, verdadeiro, o templo de Jerusalém, né? E como que surgiam os sacerdotes que serviam o templo? Os sacerdotes, eles eram de uma das tribos que Deus instituiu,
que era a tribo de Levi. Então, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. O que Jeroboão lá no norte fez? Ele falou, bobagens, não precisa ser da tribo de Levi, não. Né? Porque os da tribo de Levi estavam lá no sul, no templo de Jerusalém. Ele foi escolhendo qualquer pessoa lá no meio do povo, viu? Você vem ser sacerdote, você não precisa ser da tribo de Levi, não. E ele foi fazendo um monte de gente sacerdote, por conta própria. Isso nos lembra muito, não vou entrar nesse mérito, mas nos lembra muito as ordenações inválidas de algumas igrejas protestantes, né? Que fala, vem ser padre você também, né? Vem ser padre. E vai ordenando padre e não tem validade nenhuma, porque não tem o poder apostólico, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Deus se irou contra isso. Por quê? Porque Deus, ele vai construindo as coisas, minha gente, de maneira muito gradativa, né? Desde lá, Abraão, na era patriarcal, Deus já tinha pensado no sacerdócio levítico. Quem é esse homem para poder fazer do jeito dele e dizer que não precisa daquilo? Sabe? É as coisas que a gente vê na Reforma Protestante. A Reforma Protestante faz isso em relação à Igreja Católica. Né? O que faz o protestantismo, né? Lá, a partir de Lutero? Não precisa mais ter sacramento. Né? Bobagens aí. Ora, mas foi Jesus quem mandou. Né? Nós vemos nos Atos dos Apóstolos que os apóstolos iam impondo as mãos, eles iam fazendo outros bispos que também impunham as mãos, ia transmitindo esse poder de imposição de mãos para imposição de mãos, ia transmitindo esse poder. Aí chega no século XVI, o protestantismo diz assim, bobagem. E as pessoas vão se autodenominando pastores. De onde elas receberam isso? De ninguém. Foi o que Jeroboão fez no Reino do Norte. Isso irritou a Deus. E olha o termo que Deus usa no finalzinho, aliás, que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Olha que forte isso, minha gente. Né? O que a gente pode colher? O que o padre falou até agora é a parte histórica, para você entender, a parte de hoje. Para a nossa vida pessoal, nós temos que ter cuidado com as coisas de Deus. As coisas sagradas, elas não são invenção humanas, não são invenções humanas. Né? Isso eu estou falando da nossa igreja, tá bom? Estou falando da nossa igreja. Tudo que tem um sentido de ser. Nós não podemos ter a petulância, né, de dizer que algo deve ser daquela maneira, de dizer que aquilo pode ser de outro jeito. Né? É aquela velha questão. A igreja tem 2000 anos, mais de 2000 anos de história, a nossa igreja católica, a igreja de Cristo. E aí eu chego no século XXI e eu acho que eu tenho a autoridade para moldar uma tradição de mais de 2000 anos. Espera um pouquinho. Né? É muita presunção, é muito nariz empinado, minha gente. Né? A obediência a Deus e a vontade de Deus, ela é sensatez. Sejamos sensatos. Obedecer a Deus, fazer aquilo que nos cabe e somente aquilo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, não tem nada a ver com o texto de hoje, mas é um exemplo que vocês vão entender. Pega, por exemplo, a questão do celibato clerical. O celibato. Tem gente que nem sabe o que é celibato. Vai lá procurar na internet, digita lá no Google, celibato. Não, celibato clerical. O estado de vida dos sacerdotes católicos ocidentais. Que deve ser um estado de vida solteira, né? Mas o estado celibatário. De consagração a Deus, tá bom. Tem muita gente hoje em dia, e pessoas católicas, que se põem a criticar o celibato clerical. E às vezes a pessoa que convive com os padres, que sabe da vida dos padres, sabe como que é, e critica. Ora, o celibato clerical, institucionalizado como é hoje, ele tem mais de 1000 anos, minha gente. A gente precisa estudar história, nossa igreja tem história. Agora pega uma instituição que realiza algo dessa maneira há mais de 1000 anos
E quem sou eu para dizer que hoje tem que ser diferente, que tem que ser outra coisa? Sendo que nem eu, sempre que às vezes aqueles que falam isso, que eu acho não sei o quê. Quando as pessoas vão dizer isso aí para mim, eu estou dando um exemplo, tá bom, minha gente? Quando as pessoas falam do celibato clerical, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, você sabe quando começou o celibato clerical? Você sabe qual foi o motivo histórico, religioso histórico? Você sabe como a igreja definiu o estado celibatário como um estado obrigatório de vida para os clérigos, sacerdotes? A pessoa, eu não sei. Então, se a gente não sabe, como você está tentando criticar uma coisa que você não sabe? Sabe, minha gente? E aí eu quero mudar uma tradição, sendo que eu nem conheço, sendo que eu sou tão novinho para isso. Tão novinho. Né? Ora, eu creio ou não que a igreja é mãe e uma mãe sabe o que tem que fazer na hora certa? Nós cremos ou não na maternidade da igreja? Eu creio. Se chegar um momento histórico em que, se fizer necessário, né, a mudança dessa lei eclesial canônica, porque isso não é dogma, isso não é direito divino, como diz, né? Não é uma ordem dada por Deus. Isso foi uma conveniência histórica, temporal, que pode ser mudada. Mas quem vai definir se deve ser mudada hoje ou não, não sou eu. Eu não tenho capacidade para isso. Então a gente vai... É a mesma coisa que eu vou ao médico, né? Tem gente que faz isso, né? Vai fazer exame médico, faz bonitinho o exame. Aí o cabra vai lá, abre os exames e ele dá uma olhadinha lá. Às vezes tem coisa que ele não entende nada. Ele já pensa que ele está com uma doença grave, porque ele foi, né, meteu o bedelho em abrir o exame que ele não entende nada. Aí a hora que chega lá no médico para ver o exame, o médico vai explicando, vai falando, ele vai corrigindo o médico. Né? Tem gente que é assim. Espera um pouquinho, mas quem é você para corrigir o médico? Você não sabe de nada. Né? É o ditado, né? Você quer ensinar o padre a rezar a missa. E olha, minha gente, eu sou padre, tem muita gente que quer ensinar o padre a rezar a missa, viu? Eu não vou falar onde, porque senão o povo vai saber, né? Eu fui rezar a missa num lugar e é uma partilha é um outro exemplo, mas isso é concreto. Eu fui rezar a missa num lugar e depois no final, no rito da comunhão, tem aquela parte, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo responde, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E aí no missal romano está escrito assim, o padre reza em silêncio. Em silêncio está escrito. Né? Está escrito no missal romano. Não foi eu que inventei. E aí eu fui, não faz muito tempo não, eu fui rezar numa comunidade e aí o ministro veio perto de mim e ele rezou essa parte. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Eu não falei nada, mas eu continuei não, porque eu já tinha rezado em silêncio. O máximo que eu faço, às vezes, bem baixinho, de modo que o povo escute também, é para o povo saber o que o padre está rezando. Só que a oração é silenciosa, está escrito no missal romano. E a oração é do padre, não dos fiéis leigos. Tá? A oração é do padre que preside. Se tiver outros concelebrantes, se não me engano, não tenho certeza, preciso dar uma olhada na instrução do missal, mas é só o padre concelebrante principal que reza isso. Aí eu dei risada. No fundo, é isso que está falando o tema de hoje, né? Ensinar o padre a rezar a missa. Né? Jeroboão, ele quis fazer as coisas do jeito dele, e não é assim, minha gente. Se a gente está debaixo de uma hierarquia, a gente tem que caminhar em comunhão com aquilo que é a tradição, né? Às vezes você entra no emprego, você quer fazer as coisas do seu jeito, por isso que há tanta desordem, briga, divisões. Por quê? Porque não caminham na unidade. Ora, tem uma regra para ser seguida.
tem uma regra para ser seguida, né? Eu sempre digo isso, né? Eu procuro, não sou um padre tradicionalista, quem me conhece de perto sabe que eu não sou tradicionalista, né? Mas procuro conhecer algumas coisas de liturgia. Não sou mestre em liturgia, nem tenho a pretensão de sê-lo, mas a gente tem que, se está escrito para fazer desse jeito, por que eu vou fazer diferente? Faz desse jeito. Eu não sou maior que a igreja. No seu trabalho, você é funcionário. Obedeça as regras do seu trabalho e faça com amor aquilo que precisa ser feito e quando precisa ser feito. Ai, padre, mas seria tão melhor de outro jeito? Seria, mas tem que fazer desse. Vai fazer o quê? O dia que você for patrão, né, você faz de jeito diferente. Né? Como padre também tem isso. Né? Claro que na paróquia, quem define essa estrutura, esse modo de trabalhar, é o pároco. Né? Só que o pároco também está debaixo de uma estrutura a quem ele deve obediência, que é a estrutura de governo do bispo diocesano. A estrutura de governo do bispo. Ai, mas fulano fazia desse jeito, fulano fazia, cicrano fazia daquele jeito. Ora, já foi. O que está vigente? É assim que tem que ser. Isso não quer dizer, minha gente, só um parênteses aqui, que a gente não possa, com caridade, falar, olha, já que o senhor quer que seja desse jeito, não seria melhor fazer tal desse jeito, dar sugestão? Isso, tudo que é feito com caridade, não é ruim. Né? O problema é que às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Foi isso que Jeroboão fez, e ele desagradou a Deus. Né? Às vezes quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, do jeito da gente, a gente desagrada seres humanos. Mas Jeroboão, ele desagradou não seres humanos, mas a Deus. E aí ele se deu mal. Ele se deu mal, minha gente. Né? Deus tem um projeto, não mude aquilo. Não mexa com o projeto de Deus, porque Deus fica furioso. Mas, Padre, Deus não é um Deus de amor. É exatamente por isso. Deus sabe que o que Ele planejou é o melhor, porque senão Ele não faria, porque Ele é Deus. Então não mexa com aquilo. Não mexa com as coisas de Deus. E nós vemos hoje em dia, minha gente, que o povo tem feito isso. Quando a gente mexe nas nossas coisas, no nosso arbítrio, na nossa liberdade, sem mexer no que concerne a Deus, isso é uma coisa, a gente vai colher as consequências das nossas escolhas. Mas agora quando a gente quer mexer no que é vigente, no projeto macro que vem de Deus, aí a gente está arrumando briga. É uma briga desigual com Deus, viu, minha gente? E as pessoas hoje em dia estão fazendo isso. As consequências virão. Quando a gente fala, por exemplo, com esse exemplo eu vou encerrar, que a gente acaba se delongando muito, né? A questão do aborto, né? Essa questão do aborto acabou se misturando muito com questão de partidarismo, de direita e esquerda, não tem nada a ver. Quem é católico de verdade, seja de direita ou de esquerda, deveria defender a vida e ser contra o aborto. Se não é contra o aborto, não é católico. Então, direita ou esquerda, isso não tem diferença, não tem parte nessa avaliação do aborto. Vou dar um exemplo do aborto. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos defender a vida. Por quê, minha gente? Para que a consequência dessa cultura de morte não pese sobre todos nós. Se o aborto ele é legalizado de maneira institucional em toda a nação, as consequências dessa investida contra o projeto de Deus virá sobre toda a nação. É por isso que nós, individualmente, nós temos que brigar e ser contra isso. Por quê? Eu não quero colher as consequências no tempo, na história, de escolhas que eu não faço. Então eu vou brigar para que isso não seja legitimado. É isso. Isso vale para qualquer coisa de iniquidade. Não é que eu ou que você não tenhamos pecados, não tenhamos defeitos, ou que nós não cometamos coisas que nós não deveríamos fazer e cometer.
Mas é que o outro não tem culpa das minhas escolhas. Como eu também não quero colher consequências de escolhas erradas dos outros. Ainda mais institucionalmente falando. É isso. Que a palavra de hoje nos ajude e que o exemplo, né? O exemplo de Jeroboão, olha, foi colocado por Deus no trono e quis bagunçar o que Deus tinha colocado como projeto e de organização da religião judaica. Deus tirou ele fora. Deus tirou ele fora. Né? Às vezes Deus nos presenteia com algumas coisas e se a gente não honra os presentes que Deus nos dá, Deus nos tira, minha gente. É o típico exemplo de Jeroboão. É o típico exemplo. Deus deu esse reino do norte para ele. Que Deus puniu Salomão, falou, você não vai, sua descendência não vai ficar com o reino todo. Só que Jeroboão não aproveitou. Que nós honremos a Deus. Sejamos fiéis ao projeto de Deus. Padre, mas tem tal coisa que está dissonante, tá bom. Não queira legitimar, não queira universalizar uma coisa que você sabe que não é projeto de Deus. Padre, mas eu sou assim, mas eu tenho isso, eu convivo com isso, eu não sei o que, não tem problema. Isso é particularidade sua, da sua história, da sua vida. Se você universalizar e tornar e burlar o projeto de Deus, você vai colher consequências. Jeroboão fez isso, né? Então a gente tem que diferenciar um pouco, minha gente. Presta bem atenção. Esse exemplo tem que nos ensinar o quê? O projeto de Deus é esse. Se eu, minha família, meus amigos consigo ou não viver, isso é problema nosso. Mas o projeto de Deus é esse. Eu não posso tentar desordenar o projeto de Deus. E Jeroboão fez isso. E ele, além de fazer isso, ele estava levando o povo do reino dele a cair no pecado. A ira de Deus se caiu sobre ele. E depois se você pesquise Jeroboão, você vai ver o fim trágico que ele teve. A Bíblia nos ensina, minha gente, que Deus, ele pensou em tudo na criação. E ele tem grande anseio de que isso não seja mudado. Que Deus nos ajude a compreender isso e na nossa vida, na nossa história, termos o discernimento, né? Ao anunciarmos a verdade, naquilo que a gente defende. Que Deus nos conceda o dom de discernimento. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.